convidá-los a abrir a palavra de Deus num texto que servirá de base para a nossa palavra, Tiago capítulo 1, versículos 2. Lembrando que eu quero me basear na tradução feita aqui pela Almeida Revista e Atualizada, menos do que na corrigida. Porque na corrigida, ou na antiga fiel, a fiel parece que já consertou isso aqui, está meio estranho. Mas o sentido grego do texto está mais claro nesta versão. Diz o seguinte, Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. Diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Porque na versão corrigida, alguém tem a corrigida aí, o fiel? Lá diz assim: tende por grande gozo cairdes em tentações. Ninguém vai ter gozo de cair numa tentação, né? É bem esquisito isso. A verdade é que aqui diz: tendes grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Os irmãos que olham para mim não são capazes de acreditar se eu disser que tomo 22 comprimidos por dia para poder sobreviver. Os irmãos estão olhando para um jovem que no ano de 1982, 2 anos depois de ter se convertido a Cristo, eu era office boy, eu trabalhava no banco e converti-me aos 14 anos, e agora de 16 para 17, trabalhando no banco, eu peguei catapora. Catapora, doença de criança, não tem nenhuma consequência profunda, mas a varicela, quando você é um pouco maior, ela pode ter implicações muito graves, e a minha teve, mas eu não sabia até então. Fui ao médico, e o médico me deu 1 semana e pouco para poder me coçar, ficar em casa me coçando, e assim o fiz. E depois fui até o médico para que ele passasse a recomendação para o meu retorno no trabalho. Mas quando ele foi me examinar, ele percebeu que o coração não estava muito bom. Ele disse: você vai então para a matriz do nosso banco, era o BCN, porque eu não tenho recursos aqui para avaliar o que está acontecendo. Me mandaram então para a matriz, e o médico me examinou. Ele disse: olha, a situação não está boa, eu não tenho recursos para te avaliar. E me mandou para a Beneficência Portuguesa. Quando eu cheguei à Beneficência Portuguesa, fiz todos os exames, isso de emergência, em 2 horas fiz todos os exames. O meu pai estava em Salvador, na Bahia, na comemoração da Convenção Batista Brasileira, quando completou 100 anos a história dos batistas no Brasil. A minha mãe estava comigo, e então, quando o médico trouxe os resultados, ele disse assim: você está vendo aquela marca? Estou. Está vendo aquele soro? Estou. É para você. E me fez deitar na maca, imediatamente me aplicaram um soro. Enquanto eu estava saindo, os médicos falaram para minha mãe desesperada, disse: o que vocês vão fazer? Eu disse: olha, minha senhora, a situação do seu filho é gravíssima e provavelmente não tem volta. Nós vamos tentar mantê-lo vivo pela madrugada. Ele teve catapora e agora está com infecção generalizada. E nós vamos levá-lo lá para a UTC, que é a unidade de terapia de choque, é além da UTI. E a senhora sabe que aqui
no viaduto Maria Paula, ou Dona Paulina, tem a funerária. A senhora já pode dar uma olhadinha lá, direitinho, porque nós vamos tentar segurá-lo pela madrugada. Imagina a minha mãe, não havia telefone celular, não tinha como conversar com meu pai, não tinha nada. Minha mãe veio para cá, foi para casa, avisou a mocidade, eu era presidente da mocidade da minha igreja, Igreja Batista de Sumarezinho, e os jovens se reuniram para orar. Mas vamos voltar comigo. Eu deitei na maca e o enfermeiro me levou até o elevador. Apertou o botão, quase quebrou o botão. Quando o assessorista abriu o elevador, disse: você demora desse jeito, você fica com um moleque morre aqui na cama. Eu falei: não, só que eu morri mesmo. Até então eu não tive consciência. Mas eu subindo no elevador, eu estava planejando como eu ia fugir de lá, porque eu não queria ficar. Quando eu cheguei na unidade de terapia de choque, a primeira coisa que fizeram foi tirar toda a minha roupa. E o meu plano de fuga foi para o Beléu, porque eu não ia fugir pelado no hospital. E aí então me espetaram mais agulhas no braço e colocaram eletrodos aqui na minha perna, e no meu braço eu virei um Robocop. E aí me colocaram num lugar, uns minutos depois, uma pessoa que estava do meu lado, morreu. Falei: meu Deus do céu, o que é isso? Aí o outro do outro lado, morreu. Eu falei: o próximo sou eu. Aí alguém falou assim: gente, ele está no fim da varicela, no fim da catapora, ele não pode ficar aqui. Aí me levaram para um quartinho fechado. E cheguei de isolamento. Fui isolado. E eles, durante 3 dias, tentaram conter o meu coração, que não tinha ritmo. Meu coração estava completamente sem ritmo. E no pé da minha cama, os médicos chegavam e falaram: olha, às 3 da manhã ele teve um começo de infarto, às 4 horas uma ameaça de derrame, não sei o quê, meu coração... Aí os médicos: para, fica calmo. Como ficar calmo com uma conversa dessa? Vamos conversar longe de mim, cara, né? Me deram de impactos antidistônico e tudo quanto era coisa para eu dormir. 3 dias e 3 noites eu não dormi. E as minhas forças foram acabando. Um médico que era membro de nossa igreja, Dr. Paulo, foi me visitar no domingo. Lá na janelinha ele fez um tchau, eu fiz um tchau para ele. E ele foi à igreja e à noite disse assim: irmãos, os irmãos sabem que sou médico. Estive com a equipe médica. Só Deus pode tirar o Wagner daquela situação. Não há mais jeito. Mas ele está pronto para partir com Jesus. Eu sei que 3 dias depois, no hospital, as minhas pernas já não funcionavam mais. Eu já não conseguia mais me mover. E eu percebi a morte chegando. Ela estava viva. E eu então fiz uma oração que mudou a minha vida. Naquele momento que eu estava quase partindo, eu disse: Senhor, eu acho que eu estou morrendo. Eu estou sentindo. Mas, Senhor, muito obrigado pelos 17 anos de vida que o Senhor me deu. Eu te agradeço porque aos 14 eu me converti. Eu não fui o melhor filho do mundo, eu peço perdão pelo mau filho que eu fui muitas vezes para o meu pai e para a minha mãe. Eu te agradeço por ter levado o Evangelho para eles, para o meu irmãozinho também. Obrigado pelas vezes que eu pude pregar a tua palavra. Eu queria ser engenheiro civil ou agrônomo, mas não deu. Eu te agradeço, Senhor. Pode me levar, estou pronto. Mas, se o Senhor não me levar, eu vou entender que o Senhor me separou para trabalhar para Ti. Se eu sair daqui, Senhor, eu vou dedicar a minha vida a pregar a Tua palavra. Naquele momento entrou um médico lá na nossa CT, no TC, na unidade de terapia de choque. Estava chegando uma máquina para a Beneficência Portuguesa. Só 3 lugares no Brasil tinham uma máquina chamada ultrassom.
para mexer naquela máquina tem que ser gente altamente qualificada em uma sala toda isolada. Hoje você faz no fundo do quintal, mas naquele tempo era uma tecnologia ultramoderna. E então o Dr. Hugo, que veio da Bolívia para mexer naquela máquina, fez com que me tirassem da maca, colocassem numa cadeira de rodas e me levassem para essa sala. Me estenderam lá, que eu não conseguia andar mais. E então fiz um ultrassom. Colocaram aqui, enquanto colocaram o microfone aqui no meu peito, eu saí numa listagem numa impressora. O médico ia vendo aquela listagem, de repente ali ele gritou alto no corredor todo: potássio! Potássio! E eu pensei, deve estar chamando algum enfermeiro, né? Do seu potássio e tal. Aí aparece uma mulher, eu falei, nossa, mulher falando de potássio, eu nunca vi. Mas não era o soro que ele estava pedindo, que era o soro de potássio. E ela ainda veio e falou, mas doutor, se nós colocarmos esse potássio aqui, esse rapaz vai pular de dor. Isso é melhor pular de dor do que morrer. Colocaram o potássio e de fato, na hora que o potássio entrou, eu comecei, ai, como dói! Aí falaram, taca a xilocaína aí. Colocaram a xilocaína e acalmou. Meus irmãos, em 2 dias, o meu coração voltou a bater normalmente. Eles descobriram que eu estava zerado de potássio no meu sangue e eu estava prestes a falecer. Mas descobriram que eu tenho um problema congênito de extrema gravidade. E eles então me dariam um remedinho para eu ir levando, até que não funcionasse mais. Isso foi em 1982. Quantos anos fazem? 30 anos. O médico que tratou de mim já morreu. E eu estou aqui. Eu saí de lá e dediquei a minha vida para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu decidi fazer isso. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque por mais difíceis que sejam as nossas experiências de provação, a Bíblia diz, fiquem felizes por passarem por ela, porque a provação da fé que vocês têm, uma vez que for confirmada, ela produz perseverança. Nada abala o coração de quem foi provado e resistiu àquela provação. Então hoje eu posso me sentar com quem está doente e dizer, eu sei o que você está passando. Eu sei a dor que você atravessa e posso dizer, você é capaz, com a graça de Deus, de passar por isso e vencer. Hoje eu sou casado e muito bem casado, bendito seja o meu Deus. A minha esposa foi uma dádiva de Deus para mim. Mas eu me casei aos 45 anos. Entretanto, eu tive outras noivas. E num destes noivados, onde eu estava tremendamente apaixonado, e com o casamento marcado, de repente descubro que a minha noiva tinha um outro noivo ao mesmo tempo. E eu sendo pastor, imaginem a tragédia que foi para o meu ser, no meu coração. Quando eu atravessei por aquele vale sombrio, eu pensei, Deus não me ama. Por que permitiu que eu passasse por tudo isso? E eu passei tempos chorando, e entristecido e amargurado. No entanto, é como se as palavras que Jesus disse para o apóstolo Pedro soassem também para mim. Jesus disse para Pedro assim, o que eu faço não entendes agora, entenderás depois. Na hora eu não consegui entender porque Deus permitira que eu passasse por aquela crise e porque as minhas orações, do jeito que eu estava fazendo, não eram respondidas. Eu queria que as coisas mudassem e que eu pudesse reatar as coisas. Mas Deus disse, calma, eu tenho outros planos para você. E tempos se passaram,
E hoje, quando eu olho para trás, eu digo: Deus tem toda a sabedoria. Ele sabe porque às vezes nos dá alguma coisa e outras vezes tira aquela coisa de nós. Porque Ele tem um propósito para que, através das provações pelas quais nós passamos, nós possamos edificar a vida de outras pessoas. Hoje eu posso me sentar ao lado de um rapaz entristecido pelo fim do seu relacionamento, de uma moça entristecida pelo fim do seu relacionamento, e dizer para ele, e dizer para ela: eu sei o que você está passando, mas eu posso te dizer com carteirinha que isso vai passar e que amanhã será melhor do que hoje. Porque na hora da crise, da dor, da provação, nós não imaginamos que haverá um amanhã. Tudo para nós são trevas, tudo é escuro, tudo é dor, tudo é amargura. O mundo perde o seu referencial, nós perdemos o chão onde pisar. A hora da dor é muito amarga. Mas o apóstolo Tiago está dizendo: irmãos, tenham motivo de alegria passar por estas crises. Por quê? Porque somos poucos alegres? Ai, que alegria, estou com câncer. Não. É porque mediante a nossa provação, nós aprenderemos a perseverar, a nos manter fiéis diante de Deus. Há mais ou menos uns 16, 18 anos, eu senti uma dor no peito muito forte. Era a época em que aquela dupla, Leandro e Leonardo, um dos dois estava com câncer. Lembra-se disso? Pois é. Eu senti, e muita febre, tomando muitos remédios. Fui até o médico, e o médico, avaliando a minha saúde, já venceu meu tempo? Ok. O médico, avaliando a minha situação, ele disse: olha, eu sinto dizer para você, mas eu acredito que você vai ter que entrar na quimioterapia. Mas por quê? Porque você está com câncer. Essa notícia nos amargura, nos entristece. Essa notícia desmonta a gente. Ele disse: mas para todos os efeitos, para saber qual tratamento que você vai precisar, então você tira alguns dias aí de descanso e depois você vai fazer outros exames. Nós vamos começar com uma ressonância, não sei o que e tal. Falei: tá bom. E a febre é intermitente, a dor é intensa. E eu então vim para São Manuel, num hotelzinho à beira da estrada, para descansar e orar a Deus. Eu disse: Deus, será que foi até aqui? Estou pronto, mas está doendo. E quando eu voltei para casa, recebi o telefonema do pastor Ralph Metcalf, que era o diretor da Good News Partnership Missions, de onde eu era representante naquele tempo como executivo no Brasil desse grupo missionário. Ele disse assim: Wagner, amanhã estou chegando no Brasil. Eu disse: ah, é? O senhor tem reuniões aqui, etc? Não, eu vou te visitar. Disse: tá, obrigado por o senhor me visitar, mas o senhor vem aqui para quê? Eu vou aí te visitar. O senhor vai sair daí da Carolina do Norte para vir aqui me visitar? Disse: mas por quê? Porque Deus mandou. Que coisa estranha. Tá bom, então. Pensei: vamos preparar a agenda para ele. O que ele vai ficar fazendo aqui o dia inteiro, né? E eu com dor, com febre. Eu disse: então vamos arrumar algumas visitas para ele fazer lá na nossa igreja e tal. E quando ele chegou, levei-o ao hotel. E aí à tarde eu peguei, e ele viu que eu estava bem. E eu contei para ele que eu estava doente. Ele disse: então é por isso que Deus me mandou aqui, para poder orar com você. Então, tá bom. E aí fomos à casa de uma irmã, eu me sentei, ele começou a conversar com aquela irmã, eu estava com o intérprete junto comigo, e o pastor Ralph, muito branco, ficou vermelho. Ele levantou-se e disse: vai, chegou junto de mim, estava com tumor aqui, pôs a mão e disse assim: Senhor Jesus, cura o teu servo em teu nome. E foi sentar, só disse isso. Na hora a dor passou.
a febre acabou. Eu disse: o que é isso? Na semana seguinte eu fui ao médico fazer né? E aí o rapaz disse: nós não estamos entendendo. Você está com tumor, mas ele virou um linfoma. Ele virou gordura, pelote de bife, quando você corta assim, tem os pelotão de gordura. Ele virou linfoma. Você não vai precisar retirar esse negócio aí não. Porque se retira, você tira um, dá 20 do lado. Então, se não incomodar, não mexa. Eu disse: olha, incomodar, estava incomodando era muito, agora não está. Irmãos, faz 16 anos e eu estou aqui. O meu câncer sumiu. Eu poderia ter ido embora, mas Deus julgou que se eu passasse por isso, eu poderia dizer ao meu irmão: eu sei o que você está passando. Eu quero dizer que Deus tem propósitos na nossa vida. Para alguns Ele recolhe, para outros Ele deixa. E para terminar, tenho ainda 5 minutinhos. No ano de 2005, a minha mãe caiu. Minha mãe amada do meu coração. Cuidei da minha mãe até o fim. E a minha mãe, no ano de 2005, no mês de outubro, minha mãe era baixinha, era mãe obesa, seus ossos estavam gastos, ela era uma serva de Deus, ela caiu no quarto dela. Eu escutei do meu, que ficava uns 15 metros do quarto dela, e ela gritou às 5 horas da manhã: filho, me ajuda. Corri, minha mãe estava caída em cima do seu ombro, e o ombro deslocado. Pedi para as pessoas que estavam na feira para ajudar a levantá-la. Não conseguiram. Chamei os bombeiros. Os bombeiros vieram levantar. Vamos levar a senhora para o hospital. Não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E ficou. Chamamos o médico disse: ela quebrou o ombro. Então vamos colocar uma tala. Colocaram uma tala. E ela ficou 20 e poucos dias. Então, uma tarde ela disse: filho, pelo amor de Deus, me leva para o hospital. Mas a senhora não queria ir, mas eu não estou conseguindo respirar. Chamamos o SAMU, levamos ela para a Beneficência Portuguesa. Chegando na Beneficência Portuguesa, ela já chegou em coma. Fez a ressonância magnética e correram com ela para a UTC. E colocaram ela no leito 411. O leito que eu ocupei em 1982. O mesmo leito. O mesmo lugar. A mesma cama. Minha mãe entrou lá e ficou 16 dias entubada. O meu irmão e eu íamos lá todos os dias. E quando a gente está na porta da UTI, aqueles boletins médicos parece que são tudo que a gente espera na vida. Quando falam assim: ela teve uma leve melhora, a gente já festeja. De manhã uma leve melhora, chega à tarde, ela teve uma leve piora. Aí o mundo cai de novo. 16 dias de joelhos. Mas no 16º dia, meu irmão e eu, quando estávamos na lanchonete, nós chegamos à conclusão: estamos orando errado. A nossa mãe é Jesus. Ela já criou a gente. Ela já foi esposa exemplar. Ela já cuidou do nosso pai até o fim. A nossa mãe está cansada. Vamos deixar Deus resolver. Senhor, se for de tua vontade, cura a nossa mãe. Mas se for de tua vontade, pode levá-la. Ela é tua. Saímos de lá. Quando foi à tarde, incomodado que eu estava no meu coração, chega um telefonema do hospital dizendo: é melhor vocês correrem aqui. Corremos lá. E o médico disse: olha, durante toda a manhã ela tentou morrer, não conseguiu. Porque a infecção generalizada já tomou conta. E aí, quando eu cheguei junto da minha mãe, peguei na sua mão inchada e eu falei para ela: mamãe, Jesus está chamando a senhora. A senhora já nos criou, já fez 2 homens formados. A senhora já cuidou do seu esposo. Jesus está com os braços abertos para a senhora.
Vai com Jesus, logo nós vamos com a Senhora. Deus abençoe, mamãe. E eu orei, Senhor, despede em paz a tua serva. O coraçãozinho dela estava com 50, a maquininha mostrou 45, 40, 35. E aí eu saí correndo para o meu irmão entrar um pouco, ficar um pouquinho com ela. E quando ele saiu, entrou minha prima e entrou minha mãe partiu. E nós, por que Deus levou a nossa mãe? Que nós a amávamos tanto. Deus sabia na hora de fechar a biografia da nossa mãe. Algumas orações Deus responde curando e transformando e libertando. E outras orações Deus diz assim: você está pedindo, mas o meu plano é melhor. Para o rei Ezequias, quando Deus disse você vai subir, ele chorou, 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 e Deus deu 15 anos para ele. Nesses 15 anos ele estragou a biografia dele. Podia ter morrido sem manchas, mas ele o que fez? Ele acabou morrendo com uma mancha na sua vida. No entanto, Deus para minha mãe disse: chegou o momento de você subir, serva minha. E Deus tem um momento para mim, para você, para os nossos familiares. Por isso eu quero dizer, irmãos, ninguém vai ficar alegre por estar sendo provado. A provação dói e machuca, mas nós vamos ficar alegres de dizer o seguinte: Deus sabe o que está fazendo conosco. Deus sabe até onde nós suportamos. E o propósito de Deus não é judiar de nós. O propósito de Deus é nos amadurecer, nos fazer fortes, firmes, para que nós tenhamos como ajudar quem vai estar do nosso lado e que vai estar atravessando alguma coisa parecida, e nós vamos poder dar a nossa mão para ele e dizer: irmão, tenha fé, porque eu já passei por esse caminho. E nós vamos poder dizer com tranquilidade para ele assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E vou poder dizer como outro salmo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. E vou poder dizer também como o apóstolo Paulo: todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não reclamo dos meus 22 comprimidos. Não reclamo da minha saúde fragilizada. Eu quero gastar cada minuto da minha vida para o meu Senhor Jesus. E eu convido o irmão a fazer o mesmo nas áreas onde o Senhor colocou. Na casa onde o irmão mora, no trabalho onde o irmão desenvolve a sua atividade, na escola onde o irmão estuda e aqui na igreja onde o Senhor plantou. Dê o seu melhor para o Mestre. Dá o teu melhor para o Mestre, porque Ele já deu o seu melhor para nós. Que Deus nos abençoe. Amém.